É agora o nosso convidado Adelino Cunha, historiador e professor universitário. Boa noite e muito obrigada por estar connosco, professor. Comecemos a olhar pela estratégia no terreno da Rússia. Está no fundo a atacar por todo o território, agora focada nas principais cidades. Kharkiv já está a ser muito massacrada, o cerco a Kiev aperta a cada dia. Também vemos Mariupol, Kherson, Odessa, toda essa ligação ao mar bem concentrada por tropas russas. Como é que tem olhado para esta estratégia no terreno das tropas russas? Boa noite. Eu acho que ao fim deste tempo todo nós já estaremos de acordo em relação àquilo que se está a passar. Talvez discordemos em relação ao porquê daquilo que se está a passar. E aquilo que se está a passar parece-me que é uma redefinição das fronteiras da Rússia, tendo por base aquilo que era o antigo espaço geográfico da União Soviética, esse que é um pouco o mundo imaginário onde Putin está a redefinir as fronteiras, e por outro lado também um certo imaginário ligado ao czarismo como expressão do nacionalismo russo. Parece-me que hoje que isso é claro, ou seja, que as fronteiras que vão sair deste processo vão sendo fronteiras necessariamente diferentes daquelas pelo qual o processo começou. A nossa divergência provavelmente tem a ver com a origem do problema, ou seja, de que lado é que está a responsabilidade. Essa questão não está ainda clara, porque eu acho, se me permitir que eu diga isto, há aqui um excesso ainda de Ocidente na forma como nós olhamos para o problema. Porque, para os olhos dos russos, o que está em causa é algo muito mais profundo na sua própria forma de encarar o mundo do que a perspectiva de ser apenas, enfim, um neofascista, um louco, como nós estamos reiteradamente, todos nós, a classificar o Putin. Ele vem num processo duplamente delicado. Por um lado, a humilhação da Guerra Fria, que a União Soviética de facto perde para os Estados Unidos, e essa humilhação significou que a Rússia deixou de contar naquilo que era o panorama internacional das relações internacionais, e, por outro lado, a própria ameaça da NATO. E a ameaça da NATO para os soviéticos é uma coisa que deve ser, ou para os russos, peço desculpa, tem que ser levada muito a sério. A ameaça objetiva, que é aquilo que representa ter bases da NATO junto às suas fronteiras geográficas, e por outro lado aquilo que é, sempre que a NATO avança, sempre que a União Europeia avança, a Rússia perde poder económico e perde poder cultural naquilo que é a sua zona natural. Mas como é que olha para a escolha de palavras de desmilitarizar um país e desnazificar a Ucrânia? Há aqui uma retórica que se calhar nós no Ocidente não estamos ainda a identificar claramente, mas que no Oriente, ou seja, que os povos lá os entendem. Nós encaramos a Segunda Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial. Para os soviéticos foi a Grande Guerra Patriótica e para eles o significado de desnazificar um país é uma expressão que é muito cara. Aliás, a própria Roménia em breve irá, se calhar, ter um problema delicado para resolver, porque os soviéticos, os russos, têm de memória da forma muito ativa com que os romenos apoiaram a invasão nazi da própria União Soviética. E a Roménia, se calhar, será um dos países que deverá ter alguma cautela na forma como vai dialogar com a Rússia no futuro, não caindo a tentação, enfim, de tomar partido apenas por um dos lados. Portanto, eu acho que este discurso, estava há pouco a referir, tem muito a ver com isso, com a memória histórica que os russos têm da Segunda Guerra Mundial e da forma como o mundo se foi reajustando. Para os russos, este processo da Guerra Fria não é um processo que está ainda completo. E isso tem muito a ver com um certo desacordo em relação à forma como nós estamos a tentar explicar aquilo que é um contexto de guerra que torna ainda mais difícil que nós o possamos compreender. Bom, professor, e se a Rússia efetivamente vir conseguir dominar o país, vai encontrar não só um território completamente devastado, que é o que está a provocar, e além disso um povo contra, em princípio, essa liderança. Quem é que irá pôr na liderança? Um fantoche é capaz de, como fez na Bielorrússia, é capaz de ser não muito forte, visto que vai ter um povo contra ele. Portanto, a liderança terá que ser, diga-me o professor, uma liderança que não seja um fantoche, uma liderança realmente forte e capaz de encarar um povo contrariado. Sim, Putin terá certamente alguma solução para esta questão. Para ele não será novo intervir num país soberano, fragmentar o país e deixar depois o país em suspenso. O que ele fez na Geórgia, mantendo o país em suspenso de uma eventual anexação formal da parte da Ossétia e da Abcásia. O que nós sabemos em relação à Ucrânia é que aquilo que está a passar agora, estas fronteiras estão a ser esticadas pela ofensiva militar, não vão voltar para trás. Aquilo que os russos vão negociar, e há de haver um momento em que nós vamos todos ter que negociar, serão as novas fronteiras que vão ser conquistadas pelos russos ao longo de todo este período. Portanto, os russos, eu ouço muitas pessoas a fazer uma certa pressão sobre os russos, que os planos não estão a correr como eles achariam correr em termos daquilo que é celeridade. O que é facto é que as fronteiras da Ucrânia, quando forem redefinidas no diálogo que vier a acontecer, não vão ser as fronteiras de hoje em dia. A tal cintura exterior que os russos sempre quiseram criar, a fronteira externa, no tempo de Stalin, lembramos do Bloco de Leste, que era a fronteira artificial que foi criada
entre a União Soviética e o mundo ocidental, a Ucrânia vai passar a ser, durante um período de tempo, não sabemos curto ou longo, essa fronteira exterior com os territórios que estão agora ocupados e que dificilmente serão desocupados num processo então, negocial. Então o professor considera que a Rússia já ganhou alguma coisa com esta guerra? Eu não consigo dizer isso quando se trata numa guerra e estão a morrer pessoas e a sofrer pessoas, não só na Ucrânia, mas no mundo inteiro. Seria incapaz de dizer que alguém vai ganhar a guerra. Ninguém vai ganhar esta guerra. E os russos também não querem ganhá-la apenas por um sentido patriótico. Ou seja, não estão a recuperar a ideia do czarismo para triunfarem no mundo. Estão a querer criar uma nova ordem e nós devíamos, acho, fazer esforços para compreender que essa nova ordem, para nós europeus, também é importante. Nós queremos uma Rússia fraca e humilhada, uma potência nuclear com a NATO nas suas fronteiras, ou queremos uma Rússia que eventualmente domine um bloco na sua zona natural, um bloco competitivo do ponto de vista comercial. Esse diálogo tem que começar a ser feito. É que tipo de Rússia é que nós com o qual nós queremos lidar? Porque para os russos, sempre que há uma revolução colorida, o que significa para os russos é que é o Ocidente a tentar manipular e a criar assim regimes fantoches, tendo em vista desestabilizar a Rússia. Para Putin, e aliás é curioso, nós temos visto muitas entrevistas do Putin no Ocidente, nas televisões portuguesas, americanas, inglesas, que eu sigo com alguma regularidade, não existem muitas declarações longas do Putin. E ele ainda há pouco tempo reafirma novamente a perspectiva dele, evidentemente, que esta ofensiva dos russos tem a ver com o facto de eles se sentirem, em primeiro lugar, traídos pelo Ocidente, pela forma como o Ocidente foi avançando a NATO em sucessivas vagas, ele fala até em 5 vagas, e pela forma como os russos se sentem ameaçados pela presença da NATO. Se nós conseguirmos, no fundo, interpretar a perspectiva dos russos, talvez seja mais fácil que nós formulemos bem o problema, porque eu acho que se o problema estiver bem formulado, parte dele estará já na sua própria solução. Mas o professor então não olha como um ataque à soberania da Ucrânia? Evidentemente, do ponto de vista direito, não há dúvida quanto a isso, inequivocamente. Aliás, eu nem quero correr o risco de passar a maioria que eu estou a ser pró-russo ou tentar explicar aquilo que é a explicação da parte dos russos. E o que eu queria que nós pudéssemos compreender todos que a perspectiva dos russos deve ser tida também em conta. A retórica de chamar de fascista, neofascista, é demasiado fácil para um problema que é complexo. A Rússia, quando olha para a Europa, o que vê é uma Europa que está, no fundo, num lado antagónico àquilo que é a forma como a própria Rússia se legitima. Os eslavos, se nós olharmos um pouco para trás, são os povos que fazem da Moscóvia a Grande Rússia, que fizeram da Ucrânia a Rússia Branca e que fazem da Ucrânia a Pequena Rússia. São os povos eslavos que estão agregados nestes 3 territórios geográficos que estão agora a ressurgir por impulsos nacionalistas. Se nós tirarmos as fronteiras geográficas para vermos as fronteiras dos povos, será mais fácil entendermos aquilo que são as motivações de Putin. Em relação ao ataque, evidentemente que é um ataque à soberania de um país que é inadmissível sob qualquer circunstância. Há pouco o professor também falava em fronteiras que dificilmente serão como eram antes desta guerra, fronteiras ucranianas, diga-se. O que é que faltará então negociar nestas negociações que estão nomeadamente para amanhã agendadas? O que é que falta ceder de cada lado para que se encontre o caminho para o cessar-fogo? Eu acho que o tempo das negociações está ainda muito longe. Eu acho que o tempo só haverá tempo para negociar quando houver uma certa estabilização militar naquilo que são as áreas que os russos querem. Eu diria que, num certo sentido, os termos em que vai decorrer, pelo menos o calendário da negociação, depende muito dos russos. E os russos, neste momento, querem primeiro estabilizar as regiões que eles querem controlar e só a partir daí partir para um diálogo. Portanto, será um processo que será muito complexo, até para definir quais é que são os termos negociais e quem é que vai negociar de cada uma das partes. Se são os russos ou os ucranianos, ou se haverá algum país europeu que possa eventualmente fazer o grupo de contacto para estabelecer estas negociações, que são sempre inevitáveis. O que nós temos que procurar é uma saída negociada para chegar à paz. E para chegar à paz, não convém que nenhuma das partes saia humilhada, no sentido de não ter capacidade para negociar. Portanto, a própria Ucrânia tem que preservar aquilo que resta da sua soberania para ser uma parte ativa a falar com a Rússia. Não podemos cair, penso bem, no erro de deixar que a paz seja negociada sem que a Ucrânia seja uma parte decisiva nesse processo, por muito débil que venha a estar no momento em que se venha a falar da paz. Então, que exigências é que pensa que a Ucrânia irá fazer nestas negociações? Eu acho que a Ucrânia quer um imediato cessar-fogo, aquilo que me parece que é razoável, ou seja, negociar enquanto estão a explodir bombas não é de todo razoável, é uma questão que é importante, e a Ucrânia quererá, evidentemente, recuperar as suas fronteiras. Parece-me que essa questão é evidente. Se nós olharmos para a Crimeia, e aquilo foi o conflito da Crimeia, que ainda os ucranianos reclamam como uma parte do seu território, os russos tornaram-na irreversível. E, portanto, a Ucrânia quererá sempre paz para negociar, quererá de volta às suas fronteiras e quererá recuperar a sua soberania. O que me parece é que o processo como está a decorrer não dará espaço para que a Ucrânia tenha essa margem de manobra.
Professor, temos um minuto final. Esta semana, Volodymyr Zelensky assinou o pedido formal de entrada na União Europeia. Essa candidatura até foi, de resto, imediatamente aceite. O que é que, ao mesmo tempo também, Suécia e Finlândia participaram na reunião da NATO? O que é que estes dois momentos podem suscitar em Vladimir Putin, no meio de uma guerra? A pergunta é muito oportuna. Eu acho que é fácil encontrarmos o culpado que nos desresponsabiliza da nossa própria responsabilidade coletiva. Na verdade, a Ucrânia alimentou as expectativas de aderir à União Europeia e à NATO. Não foi o primeiro caso. Criou essa expectativa. E fomos nós, europeus ocidentais, que criámos a expectativa de que a Ucrânia poderia vir a aderir à União Europeia e à NATO. Não há, de todo, condições para que esse processo decorra num curto espaço de tempo. E a Ucrânia continuará a estar, como esteve até agora, um pouco abandonada à sua própria sorte. A questão da Suécia e da Finlândia é delicada para os suecos. Nós temos uma perspectiva, penso eu, muito pacífica dos suecos, mas há uma questão que é historicamente grave entre suecos e russos. Quando a czarina Catarina a Grande avançou sobre a Polónia para criar a Ucrânia, quando tomou parte da Crimeia aos turcos, ocorreu uma guerra com os suecos, os russos venceram os suecos, e existe uma pequena ilha no Golfo da Finlândia que já foi alvo de um exercício militar provocatório dos russos e que ainda, creio que ontem, ou hoje ainda, foi sobrevoada por aviões russos. Portanto, a própria Suécia, que é uma zona que nós achamos que está estabilizada, poderá não estar. Se os russos entrarem numa deriva provocatória, o que é que poderá acontecer, por exemplo, se os russos criarem uma circunstância em que os russos que vivem na Estónia, na Letónia e na Lituânia forem alvos de um eventual ataque ou se sentirem-se acossados, mesmo que falsamente. Se os russos intervierem nos países bálticos, porque Putin em 2014 reviu a estratégia do país, disse que a Rússia está onde estão os russos. Independentemente da sua posição geográfica, a Rússia está onde estão os russos. Se os russos que vivem nos países bálticos forem eventualmente alvo de um qualquer ataque, como minorias que são, se a Rússia intervir nesses países, será que a NATO vai defender e vai intervir, ao abrigo do artigo 5º, esses três estados bálticos? Portanto, da parte do Putin, é bom que nós criemos aqui um racional negocial que impeça que a situação derive a cada vez que o Putin se vá sentir cada vez mais isolado e acossado. Professora Adelino Cunha, muito obrigada pela sua presença nesta emissão especial da SIC Notícias. E agora